Êxodo capítulo 12, você olha aí, eu estou dando tempo para você abrir a sua Bíblia, capítulo 12, todos sentando para ouvir a palavra. Nesse dia de Páscoa, vai começar uma nova vida em cada um de nós. Você viu as crianças aí? Jesus nos transformou. Quem mentia, eles falaram, não mente mais. Quem fala que vem no culto e não vem, não vai fazer mais isso. Vai começar, se você disser amém bem alto, vai começar uma vida nova a partir de hoje, Páscoa. Deus vai nos abençoar como nunca. Então aqui no Êxodo 12, no versículo 5, fala assim, ó: o cordeiro será sem defeito. Eles precisariam de um cordeiro sem defeito. Depois no versículo 7 fala: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Depois fala no versículo 11 ao 13: dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Como comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas. Vou repetir isso aqui que é importante para um dia de Páscoa. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Deus está falando ao seu povo. Eu queria repetir para você, na Bíblia Deus fala. Não teve amém? Teve, né? Na Bíblia Deus fala. E Ele está falando. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esta é a Páscoa do Antigo Testamento. Agora vamos no Lucas 22. Lucas 22, versículos 19 e 20. Lucas 22, versículo 19 e 20. Diz assim: Jesus, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós.
Eu fiz 2 leituras, uma no Velho Testamento e outra no Novo Testamento. A Páscoa, irmãos, é exatamente um acontecimento que interliga os 2 testamentos, o Antigo e o Novo, e revela, a Páscoa revela o propósito de salvação de Deus para todos nós que aqui estamos e para todos os homens. No Antigo Testamento, a Páscoa é o sangue de um cordeiro sem defeito, sacrificado, posto como sinal de salvação nos batentes e na viga superior das portas das casas onde estavam os filhos primogênitos dos hebreus, a fim de que eles fossem livrados da morte. Quando o sangue fosse visto na passagem, por isso que Páscoa significa passagem, quando o sangue das portas fosse visto na passagem do anjo da morte, praga alguma destruidora viria sobre o povo de Deus, mas sim sobre a terra do Egito, essa terra escravizadora, essa seria totalmente atingida. A Páscoa é então um memorial, uma lembrança, uma festa celebrada ano após ano pelo povo de Deus, povo de Israel. Eles deveriam comer o cordeiro vestidos, estando prontos para sair, com sandália nos pés e cajado na mão. Comeriam depressa. É a Páscoa do Senhor. É uma festa solene ao Senhor. Dia em que o povo de Israel saiu da escravidão do Egito depois de 430 anos escravos ali, apanhando, trabalhando, forçando-se. Saiu pela ação do Deus poderoso. A comunidade de Israel foi tirada, irmãos, do Egito, e logo depois passou milagrosamente, a pés enxutos, o Mar Vermelho, seguindo salva em direção à terra prometida. Essa é a Páscoa do Antigo Testamento, uma vez por ano. Agora, a Páscoa no Novo Testamento é o próprio Cristo, o Cordeiro sacrificado, o seu sangue derramado na cruz é o sangue que nos purifica de todo pecado. E nos garante a salvação eterna. É a passagem da morte para a vida. É a passagem da morte para a vida abundante e eterna. A ceia do Senhor, irmãos,
A Páscoa cristã, assim a chamamos, é o antegozo da futura festa messiânica, quando a noiva, nós, igreja, se unirá eternamente a Cristo, o noivo. Apocalipse 19:6. Apocalipse 19:6, que diz: então ouve-se uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça de todos nós, os santos. Páscoa cristã, a ceia do Senhor, que celebramos uma vez por mês, irmãos, não mais uma vez por ano, contempla o futuro, quando Cristo vai voltar em glória. Quando iremos comer e beber no banquete messiânico, à mesa do reino de Deus. Há certos crentes que limitam sua vida cristã para isso aqui. Mas imaginem o futuro preparado por esse Deus poderoso. O que será? Acabamos de vivenciar esta semana histórica da Páscoa. A semana pascal em que recordamos a paixão, a morte, a ressurreição. E os católicos então fazem cenas, e nós vimos tantas essa semana pela televisão. A paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paixão, quando Jesus sente-se duramente martirizado no seu corpo, bofetada na cara, no rosto, uma coroa de espinho na cabeça, os açoites e o peso do madeiro tão vil por ele carregado nas costas, pelas ruas de Jerusalém, sendo zombado, cuspido, apedrejado, até o alto do Monte Calvário, também chamado de Monte Caveira. A morte. Quando pregam os seus pés e suas mãos com aqueles cravos pontiagudos e grandes, no madeiro infame, Jesus sente um a um, penetrando suas entranhas, em todos os ossos, nervos, artérias, o ardume da dor, da aflição, suspenso naquela cruz desprezível, exposto ao sol quente da terceira hora da tarde, quando crucificam a hora sexta, e quando a treva sobre a terra até a hora nona. Irmãos,
Jesus clama em alta voz: Deus meu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Logo depois, passando um pouco de tempo, Jesus tem sede. Demonstração de que ele era gente como nós. Ele tem sede. E embeberam uma esponja de vinagre e chegaram à sua boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está tudo feito. Está consumado. E clamando outra vez com grande voz, inclinando a sua cabeça, rendeu o seu espírito. O sofrimento, a morte de Cristo não foram sem propósito. Ele veio buscar e salvar o perdido. O seu sacrifício foi pela salvação de todos os pecadores. Todos tiveram e ainda têm chance. Se houver alguém ainda que não foi batizado aqui nas águas, no Espírito, ainda tem chance. Ainda, se há alguém que não recebeu a Cristo para segui-lo, amá-lo, dedicar-se a Ele, ainda tem chance. A nossa oração, irmãos, real agora, diante da agonia e morte de Jesus, deve ser a seguinte: Pai, ó Pai amado, ó Pai que amou a toda a humanidade, ó Deus poderoso, que o sangue de Jesus derramado na cruz nos limpe, que o sangue dele derramado naquela cruz nos purifique, que o sangue de teu Filho amado derramado naquela cruz hedionda consuma nossos pecados, nossa culpa, nossas ofensas a Ti. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí então, José de Arimateia e Nicodemos tomaram o corpo de Jesus e o depositaram num sepulcro novo ali perto, num jardim, e o fecharam com uma grande pedra. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram as mulheres ao túmulo. Faço uma pausa. Nós nesta igreja consideramos como ninguém as mulheres aqui presentes. Reconhecemos o quanto elas são preciosas para a obra de Cristo. Vejam aqui. E o Jesus não deixava de visitá-las, de servi-las,
de abençoá-las, de receber até prostitutas, limpá-las, transformá-las. E elas creram. E os discípulos não. Então vocês, homens, cuidado com as mulheres aí por perto. Elas creem. Elas são um exemplo. Elas têm um sentimento que as favorece. Homens, olhem para as mulheres. E você casado, reconheça a bênção que Deus pôs em tua vida. Bênção diária, constante. Mulheres sadias, santas, puras. De madrugada, foram as mulheres ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, os anjos lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus. Sim, irmãos. No domingo, presta atenção, no domingo, primeiro dia da semana, hoje, Jesus ressuscitou. Este é o dia que Deus fez, Salmo 118. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O primeiro dia da semana, o domingo, referência à ressurreição de Cristo, o dia por excelência feito por Deus. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Bate no irmão, fala: você está triste? Muda agora. Jesus ressuscitou no domingo. Foi no primeiro dia. Irmãos, há uma profecia no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 8, que começa: Deus destruirá a morte para sempre. Ele destruirá a morte para sempre. Isaías 25, 8. Isto significa o fim da morte. A morte que a todos devora seria totalmente devorada. E foi. Capítulo 1 de Coríntios, versículo 15 e 54. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E eu pergunto: onde está, ó morte, a tua picada? Onde está, ó morte, o teu ferrão?
Eu digo a vocês onde ela está. A morte, pelo pecado, perdeu o seu aguilhão, perdeu a sua vitória sobre nós. Aquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus, perde todo o medo da morte. Cristo ressurreto baniu a morte uma vez por todas. Aquele que crê em Cristo pode afirmar: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Porque tem o Senhor ressurreto ao seu lado. Irmãos, a ressurreição de Cristo é realmente um fato evidente na história. O poder da morte foi totalmente destruído. A Bíblia diz que o poder usado por Deus para ressuscitar a Jesus é o mesmo poder que opera em cada um de nós. É o mesmo. Fala para o irmão, creia nisso. Olha que o poder para ressuscitar um morto, um defunto, 2, 3 dias no túmulo, é um poder que está em cada um de nós também. Diz a palavra, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. E ainda diz a Escritura, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pela fé em Cristo, nós temos o mesmo poder da ressurreição. Quem não crê tem uma fé cega. O que, aliás, não crê e tem uma fé que não é fé, é cegueira mesmo. Tanto é que quem não creu até hoje, vai crer hoje, em nome de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, irmãos, a lei toda ela foi cumprida e a justiça foi satisfeita. Esse negócio aí de mandamento, de guarda mandamento, para com isso, agora é amor. Quem ama, guarda os mandamentos. Não é lei, não é doutrina, não é regra. É fruto do amor. Porque a justiça divina foi cumprida com a morte de Cristo. Foi satisfeita com a morte de Cristo. Deus foi glorificado e nós, os que cremos, fomos justificados pela sua morte. Amém. Nós, pecadores, tínhamos que pagar o preço do nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Aleluia. Portanto, Ele já pagou com o seu sangue pelos nossos pecados. Tem uma pessoa, e tem pessoas que nos visitam, que
que gostam quando o pregador fala como eu vou falar agora. Domingo passado, uma visitante lá de São José do Rio Preto, de uma igreja muito boa lá, gostou quando eu disse: acorda o irmão aí que está dormindo. E agora eu vou falar uma coisa que os visitantes, alguns gostam. Jesus morreu em nosso lugar. Portanto, Ele pagou com o seu sangue pelo pecado de cada um de nós. E teve uma irmã que baixou a cabeça, pendeu o seu rosto. Essa frase é para você levantar a cabeça. Jesus morreu no seu lugar, não precisa baixar a cabeça. Ele já morreu por você. Portanto, Ele já pagou com o sangue dele pelos seus pecados. Levanta a cabeça. Jesus disse: está consumado. Não tem mais nada que fazer, Ele já fez tudo. Não baixa a cabeça, levante a cabeça. Está consumado. E aí, com os nossos pecados, Ele inclinou a cabeça e rendeu o seu espírito. Morreu. Cantaram aqui: Jesus morreu. Mas alguém disse: nós já sabemos. Eu vou dizer: Jesus morreu. Mas nós vamos responder: mas nós já sabemos. Cadê o nós já sabemos? Jesus morreu. Ele morreu a morte que nós devíamos ter morrido. Basta agora que usemos a fé que Ele nos deu. Basta agora que creiamos nessa pessoa maravilhosa que se deu por você, por mim, por nós. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor Todo-Poderoso fez cair sobre Ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Amém, aleluia, glória a Deus. Assim, vemos que Cristo não só cumpriu a vontade do Pai eterno para a nossa salvação, mas assumiu também, irmãos, um tipo. Ele é o Cordeiro Pascal. Assumiu o tipo de cordeiro para ser morto, crucificado por você, por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Glória a Deus. Amém. E amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.